Boa noite, pessoal. É um prazer e uma honra poder participar da primeira jornada de irrigação no Paraná com vocês. Eu quero agradecer imensamente ao seu Ivo Perim, ao Claudomir e ao seu Demerval Silvestre, que foram pessoas que eu tive contato, vieram visitar aqui a nossa região do Paranapanema. E eu tive o prazer de estar em Paranavaí aí em setembro de 2019, né, no primeiro fórum de irrigação. E vendo, acompanhando um pouquinho, mesmo de longe, nessa vez eu não pude estar aí pessoalmente, mas mesmo de longe, poder ver o quanto vocês vêm trabalhando e o quanto tem tido resultado em tão pouco tempo. Né, participar agora da abertura do evento foi gratificante, estar escutando os nossos representantes, tanto a nível federal quanto a nível estadual, aí, principalmente no Paraná, o quanto eles já estão engajados, o quanto eles estão envolvidos no tema irrigação, o quão diferente é começar a irrigação hoje para vocês no Paraná do que como começou aqui na nossa região na década de 80. É muito gostoso escutar o secretário Ortigara falar, né, sobre a irrigação com maestria, com conhecimento. Tive o prazer de estar em alguns momentos com a deputada Aline também. Ela vem realmente nos dando todo o apoio, né, dentro lá da Câmara dos Deputados, entre os parlamentares, de levar realmente a irrigação aí para ser discutida e de alguma maneira destravar, porque muito do que eu vou falar hoje aqui, muito do que trava a irrigação hoje no Brasil, ainda foge um pouco das mãos dos nossos produtores, de nós, porque eu também sou produtora rural e engenheira agrônoma. Parabenizar mais uma vez ao Sindicato Rural de Paranavaí, né, a Secretaria da Agricultura de Paranavaí que está apoiando o evento. Fui diretora executiva da ASPIP aí por 12 anos, o Jorge fez uma confusão entre 2009 e 2021. Sei bem aí o trabalho que é da associação, a luta diária que a gente tem para estar defendendo aí as necessidades do produtor rural e, principalmente, parabenizar todos os produtores rurais que acreditam realmente no trabalho da associação, porque não é um trabalho fácil e a gente esquece que a gente precisa trabalhar não só dentro da porteira, mas fora da porteira também. Tá bom? Parabéns mais uma vez. Estou vendo o Ivo aqui no cantinho da tela. Parabéns, sucesso para vocês essa semana. Tenho certeza que a gente vai ter técnicos aí de top de linha, né? O pessoal do Ministério aí está com uma equipe afiada na irrigação. O Gustavo, que teve agora na abertura, o Frederico vai estar aí com vocês, o Antônio, do Ministério do Desenvolvimento Regional. É um grupo novo que entrou no governo e tem mudado a nossa discussão da irrigação dentro do governo federal. Então, acredito aí que vocês vão obter bastante informação técnica durante essa semana e aproveitem. E eu vou passar um pouquinho aqui, eu trouxe uma apresentação de como as coisas começaram aqui na região, falar um pouquinho da irrigação, né, no Brasil aí, e finalizar com a importância aí da nossa representação das associações, que eu acho importante estar enfatizando. Bom, a ideia é falar um pouquinho, então, do desenvolvimento da agricultura irrigada aqui no Sudoeste Paulista. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho da irrigação no Brasil. Tá? O Leandro acabou de passar alguns dados, eu acho importante a gente estar passando de uma forma bem rápida, mas é como o Brasil está hoje em relação à irrigação. Né? Ele é um dos poucos países que consegue triplicar sustentavelmente essa área irrigada. Né? Hoje, na última atualização, última e segunda atualização aí do Atlas de irrigação da Agência Nacional de Águas, nós temos 8,2 milhões de hectares irrigados, né? E a gente tem um potencial aí para chegar em 55 milhões de hectares. Tá? Então, se você for ver a nível mundial, é o país aí que tem maior condição de estar crescendo aí para desenvolver uma agricultura de forma sustentável e o uso da irrigação. Bom, desses 8,2 milhões, nós temos então 5,3 milhões de hectares aí que são das águas de mananciais e 2,9 milhões que já são os fertirrigados com água de reuso.
tá? Então aí tá, na apresentação aparece 64,5 de água de mananciais e 35,5 de reuso. Tá? Nós temos condição de até 2040 estar expandindo aí para 4,2 milhões de hectares, né? Comparando com a área atual. E hoje, só com a área de agropecuária, a gente conseguiria, né, estar irrigando aí até 22%, e aí teríamos um incremento aí de 55 milhões de hectares. E temos que o crescimento no Brasil de 2012 a 2019 foi em torno de 4% ao ano, que remete aí a 216 mil hectares por ano, ok? Aqui eu só puxei também do Atlas de irrigação da ANA, né, de 2021, a segunda foi lançado esse ano. O que eu acabei de falar num gráfico de pizza, mostrando aí a área total irrigada, que são 8,2 milhões de hectares, e a parte das culturas irrigadas por pivô representa aí 17,6, né? E aí temos a cana, o arroz e o café. Bom, ainda em relação ao Atlas, né, em 2013, a ANA já tinha feito um levantamento das áreas irrigadas no Brasil e denominou como polos nacionais. Naquele momento, o Alto Paranapanema já era denominado pela Agência Nacional de Águas como um dos polos nacionais de irrigação. Tá? Agora, os próximos slides eu vou colocar só para localizar vocês um pouquinho, né, da região que a gente vai estar conversando, que é aqui do Sudoeste Paulista, na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 14, e aí está um zoom da área, né, isso aí é um levantamento da ANA feito em 2015, eu não consegui puxar a atualização em imagem, então eu permaneci com ele, mas a gente viu que já houve um incremento aí entre 2014 e 2019 de 18% na nossa área irrigada, e hoje aí a gente está próximo dos 100 mil hectares irrigados para grãos aqui no Sudoeste Paulista. Bom, a região 14 é a região que eu estou falando, é denominada hoje o Estado de São Paulo, de acordo com a Política Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e a Política Nacional de Recursos Hídricos, é dividido em 21 comitês de bacias hidrográficas, 22, ou 22 unidades de gerenciamento de recursos hídricos no Estado. Então, o Alto Paranapanema está inserido na UGRHI 14. Por que é importante? Como o Jorge me apresentou, eu participei aí alguns anos como membro do Comitê de Bacia e fui vice-presidente aí por 6 anos consecutivos aí do Comitê do Alto Paranapanema. E qual a importância de fazer parte do comitê? São nesses comitês de bacia que a gente discute, né, o uso da água, a gestão dos recursos hídricos, a parte ambiental das bacias hidrográficas. É ali, dentro do comitê de bacia, que está o Estado representado, os municípios representados e a sociedade civil, os usuários. Então, é um lugar muito importante para nós, produtores irrigantes, que, né, somos usuários de água, estar participando das decisões que acontecem na bacia e no Estado em relação aos recursos hídricos. Bom, aqui só a nível de contextualização, a UGRI 14 aqui no Estado de São Paulo, em relação à disponibilidade hídrica superficial, nós estamos numa região muito rica, né, que seria de uma disponibilidade maior que 10 mil metros cúbicos habitante ano, então tranquilamente na parte de disponibilidade de água, mas, por um outro lado, lá na frente eu já vou mostrar que a gente, né, pela imagem que eu coloquei lá atrás, nós temos algumas bacias que já tem um certo conflito pelo uso da água, tá? Principalmente em épocas de escassez que a gente vem passando agora. E essa imagem aqui eu trouxe também a nível de localização, o Alto Paranapanema é a região que eu vou me referir hoje na minha apresentação, mas para mostrar para vocês que além do comitê da bacia aqui do Alto Paranapanema, que é do Estado de São Paulo, hoje nós já temos o comitê da bacia do Rio Paranapanema, que é um comitê da bacia federal. Por quê? Porque o Rio Paranapanema ele é divisor de água de Estado.
né? Na parte de cima está o estado de São Paulo e na parte de baixo o Paraná. Ou seja, Paranavaí está aqui no Comitê da Bacia Hidrográfica do Piraponema. Então, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema compõe os 3 comitês do estado de São Paulo, o Alto Paranapanema, Médio e Pontal, e os 3 do estado do Paraná, Piraponema, Tibagi e Norte Pioneiro. Nesses comitês, se vocês não participam, seria interessante estar participando, porque, como eu acabei de falar, é ali que muitas coisas normativas, deliberações são definidas para uso naquele comitê, na bacia, nos afluentes, os usos prioritários, enfim, tudo relacionado à parte de recurso hídrico é definido pelos comitês. Por exemplo, no estado do Paraná, a gente tem a unidade de referência para emitir a outorga, o Q95. E no estado de São Paulo era o Q710. Dentro da reunião do comitê do Rio Paranapanema, que engloba os 6 comitês, eles acharam melhor, eles, não nós, né, porque eu fazia parte também, unificar a vazão de referência da outorga, ou seja, dentro do limite desses 6 comitês, hoje nós temos a unidade aí de referência para a emissão de outorga, o Q95. Então, para vocês terem uma noção da importância aí dos comitês. Aqui só mais uma mostrando, né, para exemplificar o quanto, né, o uso agrícola aqui na nossa região é forte, né, e é o uso mais expressivo em relação aos outros comitês. Esses dados estão todos no Plano Integrado de Recursos Hídricos, né, que é o PIR do Paranapanema, que foi aprovado em 2016. Tá? Aqui também de uma forma mais geral, né, para a gente ver a demanda de irrigação hoje na nossa região aqui na UGRI 14. Né? Eu estou bem nesse miolinho aqui mais escuro, onde a gente tem aí uma grande demanda por água. E no estado de São Paulo, hoje eu posso falar que nós já passamos de 50%, né, da área irrigada do estado, com o pivô central, e também 50% aí dos sistemas de pivô central instalados no estado de São Paulo. Ou seja, a maior área irrigada hoje do estado de São Paulo é aqui na região do Paranapanema. Eu falo região porque não é só o município de Paranapanema, engloba os municípios vizinhos. Hoje aí em torno de 15 municípios fazem a referência aí aos números que eu estou passando agora. Bom, e como tudo isso começou? Né? Então, isso começou na década de 80, não muito diferente do que a gente escutou o Ivo na abertura, né? da busca, né? da segurança de produção, de não perder, não ter frustração de safra, enfim. Naquela época, meados de 1980, os produtores agrícolas aqui da região, da cooperativa Olambra, eles estavam tendo um problema, porque nós temos as chuvas regulares aqui em torno de 1.300, 1.400 milímetros ano. Mas entre um ano e outro, a gente acaba tendo, no período chuvoso, alguns períodos prolongados de seca, né, ou déficit hídrico, que o pessoal chamava de veranicos. E eles estavam perdendo safra por causa desse período. E alguma coisa precisava ser feito. Naquela época, 1985, mais ou menos, um grupo, né, de cooperados da cooperativa Olambra, juntamente com o departamento técnico da cooperativa, e nessa parte da história eu vou até fazer abre aspas, né? Meu pai era engenheiro agrônomo da época e nós somos de Guaíra, é outra região irrigada fortemente aqui no estado. Falou, né, das estruturas de pivô central, do sistema que era usado lá, e um grupo da cooperativa Olambra foi visitar Guaíra. A partir do momento que eles foram visitar, eles falaram: a gente precisa instalar esses equipamentos. Isso daí, né, esses equipamentos, acredito que vão resolver nossos problemas. E a partir daí, eles foram buscar informações, do mesmo jeito que vocês estão indo, né, o Paraná de uma forma geral,
só que há 40 anos atrás, né? Eles também tiveram bastante dificuldade no começo, instalação dos primeiros equipamentos, uniformidade de vazão, pressão, enfim, de adutora. Então, as coisas não aconteceram do dia para a noite, mas de lá para cá, as coisas vieram aperfeiçoando, né? E hoje nós estamos aí, como eu bem coloquei aí numa conversa antes do evento, falei que a gente saiu do ramal da fome para o celeiro do estado de São Paulo. Ramal da fome porque na década de 70, que a região da Raposo Tavares, os municípios eram pouco desenvolvidos, acredito que era o término de uma linha de trem aqui, então realmente era uma região muito pobre do estado de São Paulo, e com o incremento da irrigação na agricultura, a gente hoje passou a ser celeiro do estado. Digo isso ainda de celeiro do estado porque nós temos hoje aí a produção de algodão, 70% da produção de algodão sai daqui da nossa região, em torno aí de 20% do feijão e do trigo, e em torno de 22% aí da soja e do milho. Então, realmente, o quanto, né, a irrigação mudou aí a nossa região, e com ela, o sair do ramal da fome para o celeiro do estado envolve o índice de desenvolvimento humano, né, que você traz o crescimento para todos aí na região de uma forma geral. E isso a gente acabou ouvindo, né, de uma forma muito positiva aí pelos representantes do Paraná que estão envolvidos de uma forma diferente que eu já vinha ouvindo aqui no estado de São Paulo com a agricultura e com a irrigação. E fazendo um paralelo aí das duas situações, acredito que vocês terão muito sucesso aí em bem menos tempo para estar colhendo os resultados aí da implementação da irrigação, porque junto com ela, vocês vão ver nos meus próximos slides, vem muito mais benefícios, tá? E além de, naquele momento, resolver o problema dos veranicos, possibilitou mais de uma safra, né, de 2,5 safras a 3 safras no ano, então você tem quase que o uso do solo o ano todo, né, para a produção, então você tem uma maior estabilidade, né, de produto, e a irrigação aqui sempre foi de forma complementar, ou seja, como eu disse, os veranicos eram no período de chuva, de novembro a março, mas ele, com o incremento da irrigação nesse período, a gente, de forma complementar, ele resolveu, de certa forma, o problema, e aí, naquele momento, os produtores também perceberam que eles precisavam reservar água. E foi nesse momento que eles começaram a fazer os pequenos barramentos ou os açudes para acumular a água naquele período chuvoso, quando chovia muito na época, para poder utilizar essa água no período mais seco, né? Então, ali eles perceberam que eles precisavam segurar a água na bacia para poder estar usando no período de déficit hídrico, ok? Aqui no próximo slide eu tenho mais um pouquinho de outros benefícios da irrigação, como o aumento de produtividade, né? Feijão, batata, trigo é em torno de 30%, isso fala aumento de produtividade em relação a uma área de sequeiro. Milho em torno de 20%, soja em 15%, algodão 7%, e a parte de qualidade, que eu já falei, a geração de emprego, com isso o índice de desenvolvimento humano melhorou, porque você tem uma uniformidade, você não tem mais aquele emprego sazonal, você consegue empregar, né, gerar emprego durante o ano, ter uma estabilidade maior de renda, consequentemente. A parte operacional também é importante, não vou entrar nesse detalhe, porque com certeza nós vamos ter vários técnicos e especialistas aí durante a semana, dando ênfase e enfoque aí na parte operacional, mas é um sistema de molhamento de planta com um coeficiente de uniformidade em torno de 90%, tá? Eu vou falar em torno, porque alguns vão falar, não, Priscila, um pouco menos, um pouco mais, enfim. Mas em relação a perdas de água em alguns sistemas, né, e a gente teve mais contato com esse tipo de informação na crise hídrica de 2014 em São Paulo,
que o saneamento, por exemplo, tinha perdas de 35% a 40%. Então, realmente, quando você pega um sistema com eficiência operacional aí de em torno de 90%, a gente vê que realmente vale a pena. Emissores de baixa pressão, né, a possibilidade de reuso da água e a possibilidade de irrigação noturna, que é foi um dos pedidos aí de vocês para as autoridades, que é a redução em até 40% de energia e diminui as perdas por evapotranspiração. Além da otimização dos recursos, né, máquinas, implementos, planejamento de safra, né, você consegue ter uma maior uniformidade e qualidade de produto aí. Tá, já falei da parte do celeiro de estado, os dados que a gente tem aqui. De uma outra forma, e ainda eu acho que isso a gente precisa enfatizar, e esse slidezinho eu roubei daí da arte do pessoal que fez aí para o dia 15 de junho, que a gente comemorou o Dia Nacional da Agricultura Irrigada, e a deputada Aline acabou de falar sobre o PL que o deputado Zé Vitor está apresentando na comissão e vai apresentar no Congresso para ver se a gente consegue a aprovação, né, para efetivar aí o dia 15 de junho como Dia Nacional da Agricultura Irrigada, mas separando de forma com o viés de cada setor, né? Quais os benefícios diretamente para a produção, para a área ambiental, na área de emprego e o econômico. Aí a gente vê que é o tripé da sustentabilidade, né? Então a produtividade média é 3 vezes maior que a de sequeiro, né? No caso do arroz irrigado chega a 6, melhor estabilidade, a variabilidade anual da produção, reduz o impacto do clima e das mudanças climáticas, oportunidade, né? Você tem mais produção de outras culturas, viabiliza a produção durante o ano todo e garante a qualidade aí do produto final. E na parte ambiental, né, o desmatamento eu não gosto de usar muito, porque se colocado de forma errada, ele é mal interpretado, né? Então, eu gosto de colocar como está ali a redução da demanda por abertura de novas áreas, ou seja, a gente diminui a pressão de abertura por novas áreas. No começo eu mostrei lá que nós podemos até, tem ainda, conseguimos ampliar a área, e só com a área da agropecuária no Brasil, a gente vai aumentar muito, né, a produção sem precisar abrir novas áreas. Então, no caso em relação ao desmatamento, e como presidente da Câmara Temática de Agricultura Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, foi uma das questões, né, dos benefícios da irrigação que a gente discutiu no ano de 2019, e com a equipe do Ministério, da ministra, o pessoal que estava atualizando o plano ABC, que hoje é o ABC+, nós conseguimos aí e está introduzindo a irrigação, né, como uma ferramenta importante aí dentro do plano ABC+, para desmistificar um pouco aí a irrigação como só a parte de uso de água, enfim. Ela é uma tecnologia que vem para verticalizar a produção, né, e traz todos esses benefícios que eu acabei de falar, geração de emprego também de 2 a 6 empregos por hectare, e o econômico aí, né, aumentando aí o valor da produção irrigada de 2019 foi de 55 bilhões. Esse aqui é um geral, tá, gente? Não vou falar novamente, mas eu acho que é para ficar bem fixado, né, dos potenciais benefícios da irrigação. E o legal disso é que hoje, na abertura do evento, muito do que está escrito aqui nesse slide, do que eu falei agora, eu acredito que todos falaram um pouquinho. Né? Isso aí é muito, muito positivo para um evento, para estar trazendo um evento de irrigação aí para debater o que a gente precisa ir para frente. Quando você conversa e as autoridades que nos representam, que estão à frente aí da gestão de políticas públicas, entendem já os benefícios e os potenciais que a irrigação vai trazer para a agricultura, isso daí já faz toda a diferença para o desenvolvimento no Estado, principalmente aí
do Paraná. Então, de tudo, né, o aumento da produtividade para o produtor é importante, né, de ordem de 2 a 3 vezes, porque é um investimento que ele faz, né, ele tem garantia de que ele vai colher, né, e ele pode produzir até 3 safras né, e ter esse retorno do investimento aí num tempo mais curto, porque realmente ainda são valores altos e com essa crise que a gente vem passando de saúde, né, que é, no caso, a pandemia aí, as coisas acabaram ficando muito mais caras. A parte de utilização intensiva de máquinas, a parte de planejamento de safra, né, a verticalização da produção, né, de produzir mais na mesma área, sem precisar desmatar, sem precisar tirar mais nenhuma árvore. Eu vejo aí que são pontos importantes, né, que a gente precisa tá gravando aí quando for conversar. Bom, além da irrigação, né, dentro dela, e eu gostaria de falar um pouquinho mais com vocês, é da parte da reservação de água, de barramentos, enquanto executiva das PIP, né, que foi de 2009 agora a 2021, foram 12 anos, o foco principal aí da associação vem sendo os barramentos, né, e a associação foi criada em 2001, com o foco principalmente para estar representando os produtores irrigantes nessas questões legais que muitas vezes não, né, 100% delas não estão na mão dos produtores para definir. Então, a reservação de água, e aqui na nossa região foi vista, logo que a irrigação começou a aumentar, a gente entendeu que era o que ia trazer sustentabilidade para a agricultura irrigada da nossa região. Então, hoje eu defendo os pequenos barramentos, diferente de outros setores, né, da mineração e da energia elétrica. O barramento para acúmulo de água nas propriedades, ele é bem menor, né, tem um baixo impacto ambiental, e eu não, assim, é um baixo impacto ambiental, por quê? Porque o barramento ele é feito, é um corte transversal feito no córrego ou no afluente. Ele já está na parte mais baixa do terreno, mas você vai ampliar uma área para acumular a água da chuva quando ela cair na bacia. Então, ela acumulando aquela água da chuva que cai na bacia, o que você faz? Você regulariza, né? Permite a regularização da vazão dos rios. Por quê? Porque a água que vai ser utilizada para irrigação no período mais seco, que não chove, você acumulou no período da chuva. Então, você mantém a vazão dos rios, isso ambientalmente é muito bom, né? Você traz uma sustentabilidade aí para o sistema, além de, a partir do momento que você amplia, né, você faz o barramento, você amplia o seu espelho de água, automaticamente você tem que aumentar a sua proteção no entorno, ou seja, as matas ciliares. Então, você tem um incremento de fauna e flora. E assim, com o incremento de fauna e flora, mantendo a regularização da vazão dos rios, ajudando na recarga dos aquíferos, a gente só tem a dizer que a gente ajuda aí a produzir água. Então, no meu ver, os barramentos são a infraestrutura que dá sustentabilidade, que vem de encontro com a segurança hídrica aí para as áreas irrigadas de uma forma geral, não só na nossa região, mas em outras regiões do Brasil também há necessidade de estar reservando água. Aqui ainda falando de barramentos, né, eu já falei de algumas coisas, mas a gente armazena o excesso de água durante a estação chuvosa para suprir o déficit hídrico durante a seca, né, regulariza a vazão dos rios, né, e aumenta a disponibilidade, redução da pressão e supressão para novas áreas para agricultura de sequeiro. E aí eu coloquei que segurança hídrica, segurança alimentar e segurança ambiental. Eu vejo as três coisas nos barramentos para reservar água aí. E ele feito de forma criteriosa, com projeto técnico, com toda a outorga necessária, ele só traz resultado positivo, principalmente no impacto, até no caso de enchentes, que você consegue segurar a água, né, não deixar ela descer em velocidade,
coisas que já aconteceram aqui no passado em alguns municípios, que a água realmente, a gente teve uma chuva muito forte em um curto período de tempo, acabou arrebentando ponte, né? E o baixo impacto ambiental, como eu falei para vocês. E aqui eu gostaria, né, de falar um pouquinho mais, eu não sei como é que está meu tempo, mas hoje, né, a gente vem trabalhando na parte do licenciamento ambiental, né, um dos entraves do barramento é a licença, é a autorização para fazer o barramento. Por quê? Porque o barramento, como ele é feito com um corte transversal no leito do rio, ele automaticamente está em área de preservação permanente. E quando a gente tem árvores, né, ou a mata ciliar no entorno do córrego, a gente não consegue fazer a supressão da vegetação nativa em estágio secundário, de acordo com algumas leis. No caso do estado de São Paulo, eu não sei certinho se aí na região de Paranavaí ainda pega a lei, no caso da Mata Atlântica, não vou falar porque não tenho certeza, mas no nosso caso aqui sim. Nós temos o Código Florestal e temos algumas resoluções CONAMA. Então, a discussão aí em relação aos barramentos, um dos entraves hoje é o licenciamento ambiental, como a própria deputada falou, nós estamos com um projeto, um projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está sendo analisado no Senado. Se ele for aprovado, é um avanço no licenciamento ambiental, mas ainda assim a gente precisa acertar alguns outros dispositivos jurídicos, né, para poder realmente ter essa segurança jurídica para tá efetivamente fazendo os barramentos. E outro dispositivo que nos ajuda no caso é a denominação dos barramentos como de utilidade pública e interesse social. Ou seja, no Código Florestal e algumas resoluções CONAMA, quando a estrutura é denominada de utilidade pública ou de interesse social, ela tem autorização, ou mesmo de baixo impacto ambiental, ela tem autorização para estar sendo licenciada, mas com um termo de compromisso aí para você estar recuperando a área posteriormente. Então é isso que a gente vem pedindo. Não é que a gente vai pedir o licenciamento para fazer o barramento, vai estar intervindo em áreas de preservação permanente, mas que a gente não vai estar recuperando essa vegetação no entorno ou no lugar mais adequado aí que o órgão ambiental entenda que é importante. Tá? Dos barramentos também, nesses anos que a gente vem trabalhando, e o importante de estar participando aí dos comitês de bacias é a parte de sustentabilidade, né, que discutindo muitas vezes em reuniões técnicas, a gente conseguiu aí chegar no entendimento dentro de um plano integrado de recursos hídricos do Comitê da Bacia do Rio Paranapanema, né, desse comitê federal que engloba 6 comitês, e colocar dentro de um programa de recursos hídricos de gestão de oferta da água a reservação de água. Então, é um primeiro documento oficial que mostra a importância da reservação da água como gestão de oferta, né, relacionando aí a reservação com a oferta da água. E ainda mais, né, se nos outros setores, né, e a gente está passando aí por mais um ano aí de baixos índices pluviométricos, né, a gente está entrando ainda no período seco, nós estamos com uma crise aí de energia. E o que a gente ouve falar? Dos reservatórios para geração de energia. Se eles são tão importantes para a energia, são importantes para a mineração, por que eles não são importantes aí para segurança alimentar, para a produção de alimento? Então, eu acho que nesse ponto a gente precisa discutir mais tecnicamente a importância, a dinâmica desses pequenos barramentos, porque eu falo pequenos, porque tem um espelho de água aí entre, pelo menos aqui na nossa região, entre 5 e 10 hectares, diferentemente que uma represa Jurumirim aqui na nossa região, que tem um viés aí realmente de regulamentação aí na parte de geração de energia elétrica. Né? E além desses barramentos, juntamente, né, para estar auxiliando o uso da água
na irrigação, diminuindo aí a regularização da vazão dos rios, ela permite ainda o atendimento dos usos múltiplos na bacia. E esse dos usos múltiplos na bacia eu quero deixar para o final da minha apresentação, que eu vou apresentar um case de sucesso aqui nosso em relação à falta de água aqui na nossa região, no município, e no final o barramento é que foi a solução. Bom, aqui só para mostrar, né, do plano integrado de recursos hídricos, né, a reservação de água no subprograma aí, gestão de oferta da água, como eu falei. Bom, desafios aí para a expansão da agricultura irrigada, eu tenho mais 2 slides e vou fechando aí com o case de sucesso nosso aqui, tá? Então, estou indo para a parte final da apresentação. Mas o que a gente precisa daqui para frente, né? Quais são os desafios? E isso são desafios para a expansão da agricultura irrigada a nível Brasil, né? São Paulo, Paraná, Bahia, Goiás, Mato Grosso, enfim, Rio Grande do Sul. A gente precisa de políticas de Estado efetivas que tragam a segurança jurídica e o norteamento para o crescimento do produtor rural, né? E isso a gente só vai conseguir dialogando, trazendo os parlamentares, as autoridades para junto da gente e mostrando quais são as dificuldades que estão na alçada deles e não do produtor rural, que está sempre mais focado aí no dentro da porteira. Então, a gente precisa garantir aí para o irrigante segurança ambiental, hídrica, energética e jurídica. Não é fácil, né, gente? Vou falar só, mas nós precisamos. A parte ambiental não tem jeito de não andar junto com a agricultura, né, e sem a energia nós também não conseguimos irrigar. E para tudo isso, a gente precisa ter a segurança jurídica de que nós estamos trabalhando dentro do que é correto, né? A outorga é um dispositivo, é uma ferramenta aí da Política Nacional de Irrigação que traz essa garantia para o produtor irrigante, que ele está dentro da legislação. E nesse ponto, eu queria trazer um ponto que a gente, esses últimos 2, 3 anos aí discutindo com colegas do Ministério, da CNA, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas aí na melhoria da legislação que compete aí a parte de recursos hídricos, que a irrigação, né, nós temos a CONAMA 284, que fala para licenciamento ambiental para empreendimentos de irrigação, né? Então, a gente veio discutindo há algum tempo, e até eu prestei bastante atenção na fala hoje, no início, né? E aí todo mundo falou como técnica, como uma tecnologia de verticalização, enfim, um sistema, né? Quais os sistemas de irrigação. Mas em Brasília, né, nas discussões que a gente teve, e se vocês pegarem a CONAMA 284, ela está como empreendimentos de irrigação. Eu não vejo a irrigação como um empreendimento ou como uma atividade. A irrigação, ela é um sistema, uma tecnologia implantada para um empreendimento, uma atividade que é atividade agrícola, né, atividade agricultura. Você, do mesmo jeito que a gente coloca uma plantadeira, a gente coloca um pulverizador, qualquer outro equipamento que venha verticalizar, venha otimizar a produção, ela está ligada à agricultura. E a irrigação não é diferente. Então, a irrigação é um sistema de molhamento de planta, né? Então, ela vem trazer essa tecnologia para melhorar a produtividade. Ela, em si, não é um fim, né? Então, ela não é um empreendimento, ela não é uma atividade. Então, a gente precisa, quando conversar, colocar dessa maneira, porque em alguns momentos, se a gente olhar a legislação, ela é separada em setor industrial, saneamento e setor de irrigação. Não, o setor não é irrigação, o setor é agricultura, né? Então, todas as culturas precisam de água para desenvolver. E ela é uma tecnologia que disponibiliza isso para a planta,
de algumas formas. O pivô central é uma delas, tá? E aí, já estão aí as amarras, né, que a gente vem trabalhando no licenciamento ambiental, a gente vem trabalhando com a CNA, com tanto o Ministério da Agricultura quanto o Ministério do Desenvolvimento Regional, nesse novo governo, tem, né, aberto as portas para a gente discutir e levar as demandas, né? Eles estão com uma equipe de técnicos que tem um conhecimento diferenciado aí sobre a irrigação e tem trabalhado diretamente com o setor produtivo aí, através da Câmara Temática, que eu vou estar no último dia aí falando um pouquinho mais sobre a Câmara Temática, mas que tem desdobrado alguns desses entraves em relação às barragens. A própria deputada falou que está com 2 PLs aí, e uma delas é a barragem, chegou no Congresso, né? Chegou para os parlamentares discutirem a importância da barragem. Então, isso que é um importante, a gente precisa fazer esse movimento para quem decide, para quem assina e fala vai valer daqui para frente, assim, chegar nas mãos desse pessoal, né? A outorga de direito de uso, que a gente sempre veio discutindo, é o que dá direito ao produtor irrigante de estar utilizando a água, né? E para ele ter essa condição, o próprio secretário Márcio Nunes falou, ele precisa fazer um levantamento, tem uma análise por trás disso. Então, se ele tem essa outorga, é que ele tem água disponível. Então, tem projeto técnico, esse projeto é analisado pelo órgão do Estado de Recursos Hídricos, que concede a outorga. Então, a partir do momento que ele tem a outorga, né, ele tá amparado e está legal. Por que pedir o licenciamento ambiental de alguns equipamentos de irrigação, que é o caso dessa CONAMA 284? Nós, como falar, a condição de autorização já está num outro dispositivo que chama outorga. Ali já é analisado todas as condições do uso da água. Agora, o licenciamento ambiental para o barramento, que aí sim ele tem intervenção em área de preservação permanente, né? Ele tem, em algumas situações, pode ser até de baixo impacto ambiental e tem condições que ele não causa impacto, né? Porque você já tem uma área de preservação permanente degradada e você vai ter um incremento de vegetação depois de feito o barramento. Ele precisa, né, ser analisado. Mas no caso dos sistemas de irrigação, no meu ponto de vista, não cabe aí o licenciamento ambiental, e sim a outorga aí como dispositivo de segurança e controle aí do uso da água. Tá? E a energia elétrica, né, ainda a gente tem em algumas regiões do país que melhorar bastante, né, tanto em qualidade quanto quantidade. Isso a gente também, principalmente através da CNA, vem trabalhando fortemente com algumas lideranças em relação ao Ministério de Minas e Energia para ver, né, se a gente consegue realmente melhorar a qualidade da energia. Bom, vocês vão falar, Priscila não para mais de falar, né? Mas vamos lá, estou indo para o finzinho. E aqui, né, alguns pontos importantes a serem considerados. A parte político-institucional, né? Então, a regulamentação da Lei 12.787, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação. Tá? Já foi aprovada a lei e agora a gente quer o regulamento dela, para dar mais segurança ainda para o irrigante. E dentro dela fala da implantação do Conselho Nacional de Irrigação. Então, a gente quer um Conselho Nacional onde a gente possa levar as demandas, os problemas, né, o que a gente precisa melhorar aí em relação à agricultura irrigada, à fruticultura, enfim, as hortaliças, enfim, de um modo geral, na agropecuária que utiliza água, né? E a aprovação aí do PL 2159, que já foi aprovado no Congresso, né, e agora está sendo analisado aí no Senado. A parte técnico-operacional, os barramentos para irrigação privada considerados de utilidade pública, como eu comentei com vocês, e eu acredito que uma das PLs que a deputada falou logo no início da noite é sobre essa consideração, né? Agilidade nos mecanismos de outorga e licenciamento, porque isso ainda varia de um estado para o outro, né? E ainda no governo federal. Aqui na nossa região nós temos outorga tanto da ANA, né, Agência Nacional de Águas, quanto do Departamento de Águas e Energia Elétrica. Então, dos afluentes, a gente pede a outorga no DAE,
e no Rio Paranapanema ou na represa Jurumirim, na Agência Nacional de Água, e eles têm a dinâmica é diferente, né? Então a gente precisaria simplificar, uniformizar aí essa ferramenta, né, que dá o direito do uso da água, e dentro de um tempo mais acessível para o produtor irrigante. O produtor entra com pedido de outorga, menos de 6 meses ele não tem um retorno, né? Como é que faz? Ele precisa plantar na época certa, precisa colher, e a gente fica, né, na dependência aí do retorno do órgão que concede a outorga. A parte de infraestrutura básica para energia, eu acabei de falar, né? O conhecimento técnico da água na irrigação, que é diferente de outros setores. Eu costumo dizer que para a gente colocar medidores de vazão, que é o que está acontecendo aqui no estado de São Paulo já, a gente precisa melhorar como a outorga é emitida, né? A outorga emitida para irrigação para agricultura, né, para o uso na agricultura, é diferente de uma outorga concedida no saneamento. Se a gente continuar emitindo outorga para a área rural do mesmo jeito que é emitida para o saneamento, dificilmente o medidor de vazão vai bater, porque tem épocas que a gente usa um volume considerável, né, de água, e tem meses que a gente não usa o pivô. E no caso do saneamento, você tem todo dia, durante 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês. E no caso da irrigação, você tem ela sazonal, tem meses que você usa mais, e usa além no caso, esse ajuste de vazão que tem que ser feito na outorga, porque daí às vezes acaba passando daquele volume permitido, e tem meses que você não usa. Então a gente precisa ajustar algumas coisas em relação à ferramenta, né, a outorga no caso, para a utilização da água na agricultura, tá? E, por último, né, na parte de desafios aí, não menos importante, a gente precisa melhorar a comunicação, né? O setor vem trabalhando de uma forma mais efetiva, eu acredito que no meu acompanhamento desses anos, a partir da discussão do Código Florestal em 2012, eu acredito que a partir daí, eu acho que nós, como setor agrícola, setor agropecuário, começamos a colocar mais a nossa voz aí para mostrar o que a gente faz, né, e o que realmente de fato, o que acontece dentro da porteira, que muitas vezes quem mora nas cidades não tem o conhecimento, né? E um desses exemplos que eu coloquei para não esquecer aí é o 70% do uso da água no Brasil, que quando colocado pela mídia, ele foi interpretado, né, de forma equivocada. O 70%, quando, né, esse dado foi pego da ANA, esse 70% se refere a 70% do uso outorgado da ANA, ou seja, de todos os processos de pedido de outorga que entraram na Agência Nacional de Águas, 70% desse uso era para irrigação, e não 70% dos usos da água no Brasil, né? É diferente você ter 70% de processos que entraram no órgão para a emissão de outorga do que 70% da água que você tem no país, né? E aqui um adendo, a gente hoje, irrigando 8,2 milhões de hectares, não chega nem a 2% do uso da água que a gente tem disponível. O Brasil é o país que tem 12% de água potável do mundo, né? Então, falta a gente melhorar a parte de gestão, né? A gestão tem que ser aprimorada. A água está aí, ela tem uma dinâmica diferente em algumas bacias, em algumas bacias mais, outras menos, mas a água está aí. E dentro, né, da gestão, na crise de 2014 também, eu lembro muito bem, num dos grandes jornais, um analista do exterior veio para entender um pouco a crise que estava acontecendo aqui em São Paulo, e quando ela chegou, ela perguntou, nossa, mas vocês estão com crise hídrica passando um rio no meio da cidade? Então é difícil falar, né, que não tinha água. A água está aí, a gente precisa saber melhor planejar, saber fazer a gestão e usá-la da melhor maneira possível, né? A parte de conceitos da CONAMA eu acabei falando no outro slide, né? E aproximação aí do setor
com parlamentares e gestores aí, secretários de Estado, como vocês bem fizeram hoje aí, estão de parabéns, porque eu fiquei realmente impressionada aí com o entendimento, né, dessas autoridades em relação à importância e o incremento que ela vai trazer aí para a região do Paranavaí, para o noroeste do estado e, de um modo geral, para todo o estado, né? A gente tem adversidades climáticas aí, essa semana estão com a previsão aí de frios intensos, né? E isso ainda a gente não tem nenhuma tecnologia que possa segurar aí, mas enfim, como disse a deputada, cada hora é uma coisa e a gente vai enfrentando uma delas por vez, mas a seca a gente já consegue, né, se gerir, se bem planejada, administrada, feita uma gestão aí com excelência, a gente consegue estar minimizando aí os impactos, né, de perda de produção aí pela seca, e hoje eu vejo a irrigação também como um seguro, né, para o produtor rural aí estar mais tranquilo nesse ponto. Bom, e por último, para fechar minha apresentação, eu trouxe aí só um slide rapidinho, não vou me delongar, mas a importância das associações, parabenizar mais uma vez o seu Demerval, o seu Ivo, o Claudemir, todo o pessoal aí da PIP que vem trabalhando com muita força, com muita garra, acreditando realmente que a irrigação vai trazer, não vai resolver, mas ela vai abrir portas, né, para vir outros benefícios e né, mudar realmente a região aí, né, do noroeste do estado. E como participei um bom tempo das PIP e tive, né, o contato com vocês aí, foi a partir dela, também nasceu, né, da mesma necessidade de representar os produtores irrigantes. Hoje a gente já representa aí mais de 80 mil hectares irrigados, né, os objetivos estão aí de promover o aumento da produção agrícola, não paramos, sempre em busca de tecnologia, a irrigação está aí, mas o manejo dela é tão importante quanto o sistema, né, implantado, e são detalhes, é o ajuste fino que a gente tem que fazer no campo para estar melhorando e incrementando cada vez mais. E eu tive a oportunidade um dia de estar conversando com a ministra numa das reuniões de Câmara Temática lá no Ministério, que ela comentou, né, já ouvi a falar de incrementar, aumentar a produtividade de milho no Brasil, e eu falei, ministra, eu acho que uma maneira de aumentar a produtividade de milho no Brasil chama-se irrigação, né? E aí eu acho que ela falou, não, Priscila, nós realmente nós estamos dando toda a atenção aí para estar melhorando as políticas públicas em relação à irrigação, e isso a gente tem visto, né, as coisas acontecerem, não na velocidade que a gente gostaria, mas que as coisas estão acontecendo sim, e acredito que para melhor, né? E para fechar, e o que eu falei para vocês aí no começo e acabamos caindo no barramento, é o nosso case que aconteceu aqui em 2014, naquela crise hídrica de São Paulo, né? Nós ficamos aí com o nosso braço da represa Jurumirim nessa situação, e esse pontinho amarelo aí é a nossa bomba de captação da empresa de saneamento, né? E aí é aqui no município mesmo, em Paranapanema, em Campos de Holambra, onde a gente mora, e abastece aí em torno de 10 mil pessoas. E naquele momento, a empresa chegou a comentar que ia lacrar a bomba dos irrigantes, que estariam a montante desse braço na represa, porque a água não estava chegando no ponto de captação. E nesse momento, foi comentado sobre isso no Comitê de Bacia, né, o órgão, o DAE, que no caso é o órgão licenciador aqui da parte de recursos hídricos do Estado, e a empresa de saneamento também, participante do comitê, estavam conversando e eu, né, estava do lado. Na hora que eu falei irrigantes, eu falei, opa, o que está acontecendo, né? Então a gente foi conversando, tivemos algumas reuniões, tá, para mostrar, a empresa de saneamento, sentamos com eles na mesa, o pessoal do DAE, enfim, produtores rurais, fomos até no local para ver o que estava acontecendo e qual seria a melhor forma de resolver o problema. E uma coisa, enquanto estávamos na mesa, ainda o problema era a irrigação. Ainda o melhor jeito era desligar as bombas. Mas depois de verificar em loco e discutir mais um pouco,
nós percebemos que o que ia resolver para nós era um pequeno barramento, né, porque o ponto de captação da empresa não estava na calha do rio, então a água estava chegando, né, a montante onde estavam os irrigantes, a água estava chegando no braço, mas como a seca foi muito grande, a represa recuou muito e o ponto de captação ficou ilhado por algumas bolsas, alguns bolsões de areia. Então, fizemos um levantamento, tivemos todo o apoio do órgão ambiental, do órgão de recursos hídricos, os produtores e a empresa de saneamento, conjuntamente, nós conseguimos resolver o problema fazendo um pequeno barramento, né, que depois de uma semana, 10 dias, aconteceu uma chuva, normalizou o leito do rio e o próprio barramento já está debaixo d'água, que foi feito dentro, né, da área de molhamento ainda, que a represa, quando, né, ela está nos seus níveis normais, passaria o nível que foi feito o barramento. Então, aí, para a gente entender, né, e deixar esse recado da importância dos barramentos, a gente precisa estudar melhor qual a interferência deles na disponibilidade hídrica na bacia, qual o incremento de água que ele traz e o quanto de sustentabilidade ele dá para a produção agrícola no uso da irrigação e na segurança alimentar e ambiental. A gente acaba não tendo como separar a segurança, no caso ambiental, hídrica e alimentar, no caso dos barramentos. Na nossa região, a gente vem mostrando, conversando e falando realmente que até a Aspip agora começou um trabalho aí para fazer o levantamento nas principais bacias de conflito, qual é o impacto dos pequenos barramentos aí na gestão dessa água. E de antemão posso falar que essas semanas aí tem chovido pouco aqui, e a irrigação ainda permanece em função desses pequenos barramentos. Nós temos 2 córregos aí que têm abastecimento público também, em conversa aí com a empresa de saneamento, a associação tem tido uma conversa aberta aí com a empresa de saneamento, e assim estão monitorando, mas com certeza ainda o córrego está indo bem por causa desses pequenos barramentos que estão instalados há algum tempo aí. Passei um pouquinho, não sei se era isso, né, o que era para trazer, eu acabei mudando um pouco a apresentação, não pus tanta imagem, deveria ter posto, mas agradeci imensamente mais uma vez. Eu estou muito feliz de poder fazer parte aí do crescimento e desenvolvimento aí da APIP e de todo o Noroeste Paulista. Meu muito obrigado mais uma vez.